Fala pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Felipe Hilton, sou advogado. Nessa noite aqui em São Paulo, venho falar com vocês a respeito da reforma da Previdência, no tocante à pensão por morte. Foi a PEC número 6 de 2019, que foi promulgada aí no último dia 13 de novembro de 2019, levando a numeração 103 de 2019. Hoje a gente vem falar com vocês a respeito da pensão por morte de maneira um pouco mais detalhada. Sei que são diversos assuntos, muitas matérias, muitos têm interesse em saber sobre várias temáticas e eu farei nos próximos vídeos, tentarei ser o mais esclarecido possível nas diversas matérias. Hoje, especificamente, falaremos sobre pensão por morte, que também sofreu diversas mudanças bem pertinentes aí, principalmente no valor do benefício. Então, terá os dependentes direito a receber. A gente tinha aí, antes dessa mudança, uma regra que diz sobre a pensão por morte paga aos dependentes. Então, os dependentes que, segundo a lei 8213 de 91, ela já traz que os dependentes são quem? São cônjuge, companheiro, companheira, filho menor de 21 anos ou inválido ou deficiente intelectual, mental ou com alguma outra deficiência grave. Os pais e o irmão menor de 21 anos. Esses seriam então os dependentes, segundo a lei, que é uma lei que já existe, que trata sobre regras da Previdência, que foi mantida como o que deverá ser observado com essa reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela mudou consideravelmente a legislação que diz respeito à estrutura da Previdência Social. A mídia pouco se aprofundou nisso. A mudança foi, de certa forma, bem extensa, bem profunda, mudou muito. Então a gente vai tentar ser o mais didático possível, uma linguagem bem simples, para tentar alcançar a todos que estão acompanhando esse vídeo. Com essa alteração que houve, a gente tem que ali o dependente, esses que eu acabei de citar, quando tem o falecimento do segurado do INSS, eu vou dar um exemplo para que a gente possa aproximar. A gente tem uma viúva que não é sozinha, o casal não tiveram filhos. Então essa viúva, ela poderá requerer sobre o falecimento então do segurado, essa pensão que equivale a 50% do valor que esse segurado ou já recebe como aposentadoria ou teria direito de receber, se caso assim ele fosse aposentar, mas ele veio a óbito. Então essa viúva teria direito a receber 50%, não mais 100%. E se caso tiver outros dependentes, aí seguindo o mesmo exemplo, vamos ir para ficar até mais fácil o entendimento. Se tiver um filho, por exemplo, então seria 50% para a viúva e 10% para esse filho, totalizando 60%. Se fosse 2 filhos, 50% para a viúva, mais 10% de cada filho, 20%. E aí, a partir de 5 dependentes, seriam 100% direto. Só que a regra, ela traz, se esse dependente perder a qualidade de dependente, ou seja, ou atingir a maioridade, 21 anos, ou ele ter ali, ele está com aquela invalidez que deixou de ser inválido, ele vai perder a qualidade de segurado e logo esse valor vai diminuir.
Ou seja, não vai ficar, por exemplo, 50% da gestante, 10% de cada um dos filhos, totalizando aí 100%. Se um dos filhos perde a qualidade de segurado, retroage, não vai ser mais 100%, vai ser 90%, e assim sucessivamente até ficar apenas os 50%, se for o caso. Lembrando, aproveitando, isso não veio pela regra atual da reforma da Previdência, mas é pertinente até para complementar aqui esse vídeo, que o requerimento para isso, sendo filhos menores de 16 anos como dependentes, que querem fazer seu requerimento perante o INSS, ele tem que ser feito em até 180 dias. Já os demais dependentes, tem que ser feito em até 90 dias, sob pena de perder o direito a receber a pensão por morte. Então tem que ficar atento no período. Sei que quando vem a óbito a um ente querido, a gente costuma deixar para lá essas situações, esquecer, não movimentar, mas passado um pouco do período sensível do início, é bom já também verificar essa parte, sob pena de perder. Agora, é importante frisar que, claro, quem comete o crime é o autor, o coautor, partícipe do crime de tentativa ou homicídio contra o segurado, claro, terá direito a receber a pensão por morte. Aí facilmente a gente tem o que? A causa da Suzane Richthofen, que teve aquela participação no crime dos pais, então ela não teria direito a receber essa pensão por morte. Agora a gente precisa entender não só quanto que irá receber, mas por quanto tempo irá receber. Olha, essas questões sobre previdência social vêm se alterando ao longo do tempo. Desta vez agora, com a PEC 103, que denominou a reforma da Previdência Social, mudou consideravelmente a estrutura geral de tudo. Só que também os governos passados tentaram algumas medidas pontuais e o fizeram. E isso ocasionou a Lei 13.315 de 2015, que teve algumas alterações também, principalmente no período de quanto tempo irá receber. Então a gente tem que a pensão cessará, parará de ser paga ao filho que completar 21 anos de idade. Então esse filho completou 21 anos, a razão da cota na participação dele poderá parar de ser paga, salvo se ele for inválido ou se ele tiver deficiência mental, intelectual ou uma deficiência grave. Aí poderá considerar permanecer ali com comprovação dos laudos médicos e tudo mais. Mas aí se deixou de ser pago, continuou sendo pago, porque comprovou com laudo, só que futuramente perdeu aí essa invalidez, porque ficou melhor de saúde, outra situação, logicamente vai parar de ser pago novamente. E o cônjuge ou dependente terá direito a receber. Agora, veja bem, é bom entender essa forma. Se o cidadão que veio a óbito, que é o segurado do INSS, ele contribuiu por menos de 18 meses, 18 contribuições, e o casamento ou união estável havido entre o segurado e a dependente aí, que vai requerer essa pensão, for menor de 2 anos, infelizmente o valor só vai por 4 meses, só vai ser pago por 4 meses. Agora, se teve mais de 18 contribuições e também foi pago, melhor dizendo, eles têm mais de 2 anos juntos, com união estável ou com casamento, aí vai obedecer uma regra. Veja bem, se a viúva tem 21 anos de idade ou menos, então é uma viúva nova,
ela recebe por 3 anos. Se ela tem entre 21 e 26 anos, recebe por 6 anos. Entre 27 e 29 anos, recebe por 10 anos. Entre 30 e 40 anos, recebe por 15 anos. Entre 41 e 43, recebe por 20 anos, de forma vitalícia, acima dos 44 anos. Olha, isso daqui é uma regra que na reforma da Previdência se manteve, tá? Mas ela veio anteriormente, ali no ano de 2015, alterando. Então se manteve agora na reforma da Previdência essas considerações. Lembrando que a reforma, ela aplica-se inclusive aos servidores estaduais e municipais e também do Distrito Federal, até que, porque essa modalidade seria o regime geral da Previdência Social, porém, poderá ser feita então a Previdência própria aí nos municípios e estados. Então, poderá ter regras que fogem um pouco do que a gente está colocando aqui agora, do que foi apresentado nessa reforma da Previdência. Então, a gente tem que 50% do valor do benefício que teria direito o segurado que faleceu a receber. Então, se ele, por exemplo, teria direito a receber R$2.000 de aposentadoria, um dependente irá receber 50% disso, né? Exemplificando novamente, seria a viúva ou viúvo, no caso, depende. E aí, a cada dependente acrescenta 10 pontos percentuais, que seria 10%. Então, a gente tem casos que pode ficar só em 50%, casos que pode ficar em 60%, em 70%, em 80%, casos que após perder a qualidade dependente pode retroagir a porcentagem. Então a gente vai ter diversos casos de um não vai ser igual ao outro. Tem gente que vai receber mais, outros vai receber um pouco menos, para avaliar a causa concreta. E possivelmente a gente vê que essas mudanças elas vêm no sentido, e aí o norte todo da reforma da Previdência, para que vocês entendam, eu vou explicar por matérias em cada vídeo, mas o norte dessa reforma da Previdência, claro, ficou claro para todos, que é para que evite o pagamento, diminua a conta de pagamento consideravelmente, e aí tentando recuperar, não seria essa palavra recuperar, mas tentando economizar, já chegando em R$1 bilhão. Então, a gente tem essas considerações, e a gente tem relacionado principalmente aos policiais, a classe ali do artigo 44 da Constituição Federal, que tem os policiais civil, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal, policial militar, corpo de bombeiros militar, agente federal penitenciário, que tem agora a mudança, depois da reforma, teve já a mudança na polícia penitenciária, dizendo que, se caso esse segurado, que são servidores públicos, no caso aqui, esse segurado vinha a óbito por estar em atividade, por estar no exercício da função, ou em razão dela, então, de repente ele veio a óbito, não estava no horário de trabalho, mas foi considerado, foi constatado que veio a óbito porque ele era policial, então armaram contra ele, uma emboscada. Então companheiro, cônjuge, irá receber de forma vitalícia essa pensão por morte, e no valor equivalente ao valor da remuneração do cargo desse policial. Então, referente aos policiais, aos militares, policial civil, a gente tem uma diferença um pouco do resto. Gente, eu tentei aqui ser o mais sucinto possível, de maneira esclarecida, de maneira bem tranquila, para que a gente possa acompanhar. Teremos novos vídeos, porque o assunto tem conteúdo, tem muita coisa que mudou consideravelmente, né? E
até para nós que estuda a sistemática para tentar passar esse conteúdo, a gente também vê dificuldades porque existem muita coisa, muita informação, tem que verificar a legislação antiga para verificar se teve alteração na lei, se não teve. Então, às vezes um artigo que era de uma lei antiga foi tirado, não foi tirado, então vocês verificam as dificuldades. Então a gente precisa ter conteúdo de qualidade, a gente precisa estar acompanhando, não acompanhando fake news, porque existe muitas informações distorcidas da coisa e a gente tem que ter cautela, tem que ter paciência aqui, tentar passar a mensagem mais fácil, de maneira mais completa possível, tá? Então, se vocês gostaram aí desse vídeo, deixa seu comentário, compartilha aí com seus amigos aí, se queiram saber mais, acompanhem nossos novos vídeos, iremos gravar também sobre diversos assuntos, sobre aposentadorias, sobre essa forma do recebimento, de transição, das regras de transição. Então, aos poucos iremos estar falando sobre tudo, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Então, fico por aqui, deixe seus comentários, continue acompanhando e agradeço por estar aí me assistindo, estar aí acompanhando o canal, estar aí comentando, né? Fico feliz de estar podendo ajudar humildemente aqui num pouco de conhecimento que a gente procura ter, tá bom? Então, volto a dizer, meu nome é Felipe Hilton, sou advogado aqui em São Paulo. Nessa noite foi muito bom falar com vocês.